Como policial, uma das perguntas que eu mais recebi aqui é: Gigi, existe o crime perfeito? E eu sempre digo que não existe o crime perfeito. Existem pessoas que conhecem as lacunas do sistema e utilizam disso para nunca serem pegas. Mas também há um tipo de crime que eu digo assim, que ele tem até um quê de coisa do universo conspirando, sei lá. E se tiver um crime perfeito, eu digo que esse é quase um crime perfeito. Porque das duas, uma. Ou ele não é um crime, foi uma obra de diversos acontecimentos, coincidências trágicas. Ou, se tiver surgido de uma mente criminosa, é uma mente criminosa digna de Agatha Christie. E aí, no caso, é a Juliana. Quem é essa Juliana? Uma brasileira que foi morar nos Estados Unidos fazendo intercâmbio e trabalhar como babá. Mas antes de a gente aprofundar no caso, que é interessantíssimo e é cheio de plot twist, é um plot twist, eu digo que é cheio. Seja bem-vinda, eu sou Gigi Barreto. Aqui é um canal onde nós utilizamos esses casos para aprendermos um pouco, sim. E aí eu trago a minha vivência e meu olhar investigativo para você. Então te convido a seguir a página e já dá um like aqui nesse vídeo, que isso nos ajuda muito. A história tem 4 personagens principais. A Juliana Pérez, de 23 anos, uma brasileira que decidiu fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E foi naquele intercâmbio tipo que você trabalha, tá? E ela trabalhava como babá. Ela foi trabalhar na casa dos Banfields, onde nós temos aí 2 principais personagens, a Christine Banfield e o Brandon Banfield. A Christine Banfield tinha 37 anos, era enfermeira, e o Brandon, ele é um agente federal especial. Alguns sites norte-americanos dizem que ele é da Receita Federal, outros que ele é do FBI. Independente dos dois, ele tem uma mente diferenciada. Ele tem conhecimentos diferenciados e isso é muito importante pra gente, essa noção. Os dois tinham uma filha, né? Porque ela ainda é viva, de 4 anos de idade. E os dois eram de classe média, né? Classe média alta. A casa dos Banfields, e isso estampou em todos os jornais, uma casa de mais de $1 milhão. E é importante essa informação. Por que os jornais trouxeram tanto isso? O crime aconteceu na casa de $1 milhão, sabe assim? Por conta do que veio a se descobrir depois. E o quarto personagem é o Joseph Ryan, de 39 anos e que morava em Springfield. Eles levavam uma vida típica norte-americana, o casal. Eles já tinham tido a experiência com a babá au pair de programas de intercâmbio, por isso que eles aceitaram mais uma babá, que no caso foi a Juliana, e parece assim que a Juliana se deu muito bem na rotina do casal. Ela já tinha finalizado um ano e eles renovaram mais um ano com ela. E no dia 24 de fevereiro, o dia que aconteceu o crime, era mais um dia comum. Brandon saiu de casa para o trabalho, ia tomar café no McDonald's próximo. A Juliana recebeu a incumbência de Christine de levar a pequena, né, pequenina, a filha deles, para o zoológico. Então ela comprou o ingresso para as duas, né? E aí elas saíram em torno de 7h30. A casa já não tinha mais ninguém, só a Christine. No meio do caminho para o zoológico, a Juliana se deu conta, ela não tinha pego o almoço, tanto dela quanto da criança, que a criança só comia comida de casa. E aí ela retorna para pegar a marmita. Quando ela chega na porta de casa, tem um homem desconhecido. Afinal, ela já trabalhava ali 1 ano, ela sabia quem era conhecido, quem não era da família, entrando na casa e com uma sacola em uma das mãos. E aí o que ela faz? Ela liga para Brandon, dizer, né, o que estava acontecendo. Aí ele diz para ela esperar com a criança, né, na frente de casa até ele chegar. Aí veio a minha primeira pergunta: por que não ligaram logo para a polícia? Era um homem estranho entrando na casa. A Christine estava lá, a esposa. Por que ele não mandou ela ligar ou ele ligou para a polícia? Podia ser alguém conhecido, dane-se.
Depois que a polícia chegasse e verificasse tudo, aí ok, se fosse, desculpa aí, polícia. Mas a polícia tá fazendo o trabalho dela. Mas não fizeram isso. Brandon chegou, aí eles entraram na casa, Juliana levou a criança para o porão. Nesse momento ela faz a primeira ligação para a polícia, só que ela desliga, ela não diz nada, e isso era em torno de 7h59 da manhã. Depois, no depoimento dela, ela disse que ela ficou sem saber o que falar. E aí nisso Brandon, ele sobe. E aí quando ele sobe, ele se depara com a cena de Joseph vestido com uma faca no pescoço da Christine. Segundo ele, ali ainda não tinha desferido nenhum golpe. Nisso, Juliana chega. Aí ele manda ela descer e pegar uma outra arma dele, né? Aí ela desce, sobe com a arma. Só que nesse meio tempo que ela sobe, algo acontece ali naquele quarto. Eu não sei por qual motivo que o Brandon não atirou logo no Joseph. Simplesmente, ele só foi atirar depois que o Joseph desferiu inúmeros golpes no pescoço da Christine. Ah, Gigi, ele não desferiu porque talvez corresse o risco de acertar na Christine. Pode ser, mas o que é estranho ainda mais assim, ele é altamente especializado como agente especial, seja da Receita, seja do FBI. Ele sabe atirar. Mas é uma possibilidade dele não ter atirado logo porque podia pegar na Christine? É, só que a polícia que vai ter que responder isso, a perícia criminal, através de quê? Da reprodução simulada. E no caso que eles têm todas as ferramentas, 3D fica melhor ainda. Como é que o perito vai fazer? A análise das manchas de sangue no chão vai auxiliar muito a ver a posição em que a Christine estava em relação ao Joseph e em relação ao Brandon. A altura do Brandon em relação ao Joseph. Se ele for mais alto, ele tem uma vantagem. Se não, será que foi algo já premeditado ou não? Depois que o Brandon atirou no Joseph, foi na cabeça. Ele caiu ao chão, mas só que o tiro não foi letal. O médico legista disse depois que o tiro que o Brandon acertou no Joseph, no máximo deixaria o Joseph cego. Tanto que o Joseph começou a se levantar e foi no momento que a Juliana chegou. E aí quando a Juliana viu ele se levantando, disparou várias vezes contra o peito dele, acertando o coração. Nesse momento que Juliana pega o celular e liga para o 911. E aí disse que uma amiga estava ferida. Brandon pega o telefone e disse que ele matou um homem que invadiu a casa dele. A polícia, quando chegou, viu aquela cena bizarra, terrível, muito sangue, afinal, né? A carótida foi acertada de Christine, jorra muito sangue. Mas para eles, nenhum dos dois eram suspeitos. Afinal, o Joseph matou a Christine. E os tiros contra o Joseph foram em legítima defesa, a princípio. As investigações começam. A primeira pergunta é: por que o Joseph foi à casa da Christine? Não havia sinais de arrombamento. Tudo bem que eles têm mania de deixar a porta aberta, né? Então a primeira pergunta é: por que o Joseph foi até lá? Saiu de Springfield e foi para lá. Eles tinham algum contato? Para isso a polícia pegou todos os celulares e computadores e descobriu que Christine tinha se cadastrado pelo computador dela em um site de relacionamento para a realização de fetiches e teria marcado um encontro com o Joseph. E o Joseph tinha ido lá, já que a família toda não estaria lá, né, para realizar o fetiche dele e dela. A princípio a polícia, aqui, né, nós temos uma narrativa que ela se desenrola com os dados que nós temos. Até o momento que os peritos conseguiram ver os celulares de Brandon e Juliana. Eles mantinham um relacionamento amoroso há mais de um ano. Tinham feito até viagem para Nova York juntos. Aí aqui a coisa muda de figura. A polícia vê, então todas as informações que nós temos aqui, nós temos que olhar sob uma outra ótica. A ótica da conspiração, da armação. Será que tudo isso não foi armado para que a polícia pensasse que Joseph tinha ido lá por conta desse site de relacionamento? Será que alguém não entrou no computador da Christine, criou o perfil e o Joseph já contratado, né, para fazer esse match com o suposto perfil da Christine e ali criar
uma motivação dele estar lá naquela casa. Só que com certeza, no meu entendimento, ele não imaginava que ele iria morrer. Aí aqui vem a mente de Agatha Christie, né? Se for essa mentalidade criminosa. Quando ele estava lá, ele era a única peça que sabia de tudo praticamente, né? Que poderia vazar, se for o caso. Nada mais conveniente do que ele ser eliminado. Ele morto, não se sabe qual é a versão dele. Ah, Gigi, mas tem como saber se eles tinham contato, né, com o Joseph, se não tiverem usado telefones descartáveis. Ah, mas em algum momento eles devem ter ido até o Joseph, ou o contrário, celulares desligados. Não tem como rastrear, fazer triangulação de dados móveis. Então, assim, o Brandon, ele tem um conhecimento muito específico, muito especializado e com a mentalidade investigativa. Então, nesse caso aí, como ele sabe as lacunas, pode muito bem ter se aproveitado dessas lacunas. Porque eu não acredito que essa mentalidade toda veio da moça, da Juliana, 23 anos. Não. Se for uma armação, estão os dois juntos. É difícil de serem pegos? É. Esse caso aí é muito difícil. Tanto que quando eles foram prender a Juliana, não prenderam pela morte da Christine. Assim como o Brandon nunca foi indiciado pela morte da Christine. Ela está presa pela morte do Joseph. Ah, mas não foi legítima defesa? Depende. Na prática mesmo, não é. A legítima defesa é quando se usa a mesma força, nível de força. No caso, Joseph já estava com um tiro na cabeça. O Brandon, sim, foi legítima defesa, porque ele estava já esfaqueando a esposa. Mas no caso dela, quando ela chegou e atirou ainda para matar e matou, o cara já estava com um tiro na cabeça. Não tinha uma arma de fogo na mão, entende? Na teoria jurídica, ela deveria ter dado um tiro para imobilizar, não para matar. Então, a princípio, sim, ela pode ser julgada pela morte. E, no máximo, ter algum benefício de legítima defesa aí, no máximo. Isso porque, se a polícia tiver convincente, mesmo sem provas, de que ela conspirou contra a morte de Christine. Então eles vão dar um jeito, de todo jeito, de mantê-la presa e condenada, por menor que seja a pena. Mas, se ao contrário eles tiverem convencimento total de que não houve conspiração nenhuma e ela é muito azarada, pode ser que ela caia na graça e a legítima defesa cole nela e ela não seja condenada. Mas contra ela existe um outro fato. A polícia, quando foi buscá-la na casa dos Benfields, ela não estava mais no quarto de babá. As coisas dela não estavam mais no quarto de babá. Estavam todos no quarto do casal, no guarda-roupa da Christine. Desde o momento da morte de Christine, ela se apoderou da casa. Aí por isso as notícias norte-americanas da casa que vale $1 milhão. Então, pintaram, né, ela como a que se apossou, a que queria ser a dona da casa. E a mídia, ela tem um peso muito grande nas decisões judiciais, diga-se de passagem, dependendo da mídia. Eu, Gisele, eu fico tentada a acreditar em uma conspiração, tá? Mas provas realmente até agora não se tem. E você? O que você acredita que seja nesse caso? A Juliana premeditou tudo isso com o Banfield ou sem o Banfield? Ou é apenas uma azarada que se beneficiou de uma sucessão de acontecimentos trágicos e infelizes? Responde aqui que eu vou olhar cada comentário, tá, de vocês. Crimes como esse, eles são exceção, tá? Eles não são a regra. Tanto que se você for na playlist olhar pericial, você verá que a grande maioria dos crimes, eles estão longe de serem quase perfeitos. Mas todos têm algo que nós podemos aprender, que sirva pelo menos para isso, né? Então, esteja à vontade, maratone os vídeos e me aguarde no próximo. Até lá!